A paz do Senhor, queridos pré-adolescentes. Vamos iniciar agora mais uma aula da nossa escola bíblica dominical. Tá? Essa é a nossa segunda aula da nossa revista nova desse trimestre. E a nossa lição tem como título O Dom da Palavra de Sabedoria. A nossa lição está baseada em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 8. Então, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 8. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. O nosso textuário: mas o Espírito de Deus dava tanta sabedoria a Estevão que ele ganhava todas as discussões. Está em Atos, capítulo 6, versículo 10. Conhecendo mais de Deus. Sabedoria. Em grego, segundo a definição da Bíblia de Estudos, significa: consiste na habilidade em questões da vida, sabedoria prática, administração sábia e sensata, como exibida na formação dos melhores planos e na escolha dos melhores meios, incluindo a ideia do juízo sensato e bom senso. Então, em grego, né? Segundo a definição da Bíblia de Estudos, essa é aí uma definição da palavra sabedoria, que em grego é Sofia. Na lição de hoje, estudaremos sobre o dom da palavra de sabedoria, uma virtude concedida pelo Espírito Santo de Deus que habilita o crente a tomar decisões práticas de acordo com a palavra de Deus. Na Bíblia, temos aí um grande exemplo, que é do rei Salomão, né? Davi, quando ele morreu, quem assumiu o seu trono foi o seu filho Salomão. E uma certa vez, Salomão teve um encontro muito especial com Deus. E nesse encontro, Deus perguntou a Salomão, né? O que queres que eu te faça, né? Pedes o que você quer que eu te darei. Então imagine, o Salomão naquela época era um jovem ainda, era muito jovem, e Deus fazendo esta pergunta para ele, né? Pedes o que tu queres que eu te darei. Se fosse com a gente hoje, Deus fazendo essa pergunta, nossa, o que nós, né, não iríamos pedir? Mas Salomão, ali, ele foi muito sensato e ele pediu somente sabedoria, né? Ele quis que Deus desse a ele sabedoria para ele governar ali, né, o reino, né? E Deus, ele se agradou muito desse pedido, né? Que além de sabedoria, Deus ainda deu para Salomão riquezas, inteligência, poder, né, e glória, e muitos anos de vida para que ele pudesse aproveitar tudo isso. E um dos casos que nós temos aí que Salomão soube resolver ali com muita sabedoria, com muita justiça, foi o caso de duas mulheres. Essas mulheres tiveram um bebê e à noite uma dormiu em cima de uma das crianças, né? A mãe dormiu, virou em cima da criança e acabou matando essa criança sufocada, o bebê sufocado. E na manhã seguinte, ela percebendo que havia matado o seu filho, ela trocou a criança, né? Pegou a criança da outra mãe, a criança viva, colocou ali do seu lado e a criança morta colocou do lado da mãe. Quando essa mãe acordou, que ela percebeu que a criança estava morta, o bebê estava morto, ela ficou desesperada. Então ela viu ali que aquela criança não era dela, porque a mãe, ela conhece, né, o seu filho. E ali de imediato ela percebeu que aquela criança não era dela. Então ali começou toda uma discussão entre as duas, né? Que a mãe que estava com a criança morta, falando que aquele bebê não era dele, não era dela, que ela havia trocado, que ela queria o bebê dele. Então o caso foi levado até o rei Salomão. E quando chegaram lá, ele pediu uma espada, né? E pediu o bebê. E falou que iria, né, para acabar com toda aquela confusão, iria partir a criança ao meio e cada mãe ficaria com um pedaço do bebê.
A mãe, a outra mãe que não era a mãe verdadeira, para ela tudo bem. Ela falou, tudo bem, eu concordo, né, que parta a criança ao meio. Mas a verdadeira mãe, né, ela falou, não, eu prefiro que o bebê fique com ela, né, que ele fique vivo, mas com ela, né, não para ele não fazer aquilo, para ele não matar a criança, não partir a criança ao meio. Então ali Salomão viu quem realmente era a verdadeira mãe, e o bebê vivo foi entregue para a verdadeira mãe, né, e o povo ali vendo, né, que Salomão soube resolver tudo isso com muita sabedoria, sentiram ali um grande respeito por ele, né? Pois viram como Deus havia dado sabedoria para que ele julgasse, né, com justiça, né? Que ele soube ali resolver o problema da melhor forma possível, né, através da sabedoria que o Senhor havia dado a ele. Amém? O nosso segundo tópico, vamos para o primeiro tópico da nossa lição. Compreendendo o que Deus quer. Então aqui, o primeiro tópico, compreendendo o que Deus quer. A Bíblia revela que para ser sábio é preciso primeiro temer a Deus, o Senhor. Aquele que possui este dom consegue trazer de forma clara a vontade de Deus, primeiramente para a sua vida e depois para a igreja, a fim de que todos ajuntem sua conduta à soberana vontade dele. E por isso que a igreja, ao separar os diáconos, colocou como um dos pré-requisitos que eles fossem cheios de sabedoria, né? Cheios de sabedorias e tementes a Deus, né? Que para ser sábio, para ter sabedoria, primeiro, né, a primeira coisa que precisamos é temer a Deus, é ser temente a Deus. E esse foi um dos pré-requisitos aí que a igreja colocou aos diáconos, né, que eles tivesse o dom da palavra de sabedoria para saber ali resolver, né, como eles estão ali no meio da igreja, né? Então, para eles saberem resolver qualquer problema, tomar qualquer atitude ali de acordo com a palavra de Deus, né? E com muita sabedoria. O dom da palavra de sabedoria nos leva a conhecer a vontade de Deus por intermédio do Espírito Santo que se comunica conosco, né? Então, é através do Espírito Santo que nós adquirimos aí o dom, né, da palavra de sabedoria. Muitas pessoas vivem completamente, isso mesmo. Muitas pessoas vivem completamente alienadas de Deus. Ele não é significativo para elas e a sua vontade soberana não quer dizer nada. Então tem muitas pessoas que vivem aquém de Deus, né? Tomam suas próprias decisões, fazem o que querem, sem antes consultar a Deus. E não é o que nós, né, que somos cristãos, que tememos a Deus, não é o que acontece com a nossa vida, ou pelo menos não era o que deveria, né, acontecer, porque o dia de amanhã ele não nos pertence. Hoje, porque as pessoas que vivem aquém, que não são tementes a Deus, elas pensam assim, hoje ou amanhã, nós iremos fazer isso, nós iremos comprar aquilo, né? Muito eu vou fazer, eu vou trabalhar, eu vou conseguir, eu vou ganhar meu dinheiro, e nós sabemos que não é bem assim, né? Nós somos totalmente dependentes de Deus, né? Só Deus é conhecedor do nosso futuro. O dia de amanhã não nos pertence, ele pertence a Deus, né? Então a gente tem que viver o nosso hoje, o momento, o nosso presente. O nosso futuro pertence a Deus, só Ele sabe o que vai acontecer amanhã ou daqui a 10 minutos, daqui a 20 minutos. Então, o nosso futuro não pertence a nós, ele pertence a Deus, porque o Senhor, ele é conhecedor de todas as coisas. A verdadeira sabedoria faz com que busquemos sempre a vontade divina em todas as coisas. Quem é sábio não anda segundo o seu próprio entendimento ou querer, antes submete todos os seus anseios a Deus. Então,
quem é sábio, né, submete todos os seus anseios, todos os seus desejos a Deus. Então foi como eu falei, no nosso futuro não nos pertence, pertence a Deus. Ele é conhecedor de todas as coisas, né? Nós temos que viver hoje o presente, o futuro só pertence a Deus. Então se nós queremos fazer algo, então se Deus quiser, se Deus permitir, amanhã eu vou fazer, amanhã eu vou trabalhar, daqui a 10 minutos eu vou fazer, se Deus permitir. Então é somente Deus, somente Ele é conhecedor de todas as coisas, Ele é conhecedor do nosso futuro, né? Porque nós vivemos segundo a palavra de Deus, nós somos totalmente dependentes dEle. Então se Ele quiser, se Ele permitir, né? Então é Ele sempre em primeiro lugar na nossa vida. Amém? Segundo tópico, aplicando o conhecimento de Deus. A sabedoria de Deus não é um resultado do conhecimento secular, e sim de Deus. A sabedoria, como dom divino, está fundamentada no conhecimento do próprio Deus. Por isso é que precisamos nos dedicar mais e mais ao Senhor. Então, o nosso conhecimento, a sabedoria de Deus não vem do nosso conhecimento secular, né? Do nosso dia a dia, na escola, que nós aprendemos. Muitas pessoas acham que essa sabedoria vem através desse conhecimento, né? E na verdade nós sabemos que não, né? Que a sabedoria de Deus vem através dele, é uma sabedoria divina, que vem através do Espírito Santo. E por isso, Tiago aconselha buscarmos sabedoria no próprio Deus, que é a fonte mais excelente de tudo, de todo o conhecimento e sabedoria. Então, o dom da palavra de sabedoria não está fundamentado no conhecimento humano, mas sim no conhecimento que vem de Deus através do Espírito Santo. João nos escreve aqui uma carta universal. Certa vez escreveu: porém, se vivemos, se andarmos na luz como Deus está na luz, então estamos unidos uns com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos limpa de todo o pecado. Então aqui percebemos que não basta conhecer a verdade do Evangelho, né? Não basta somente nós conhecermos a verdade do Evangelho. Nós temos que andar na luz, nós temos que praticá-lo, né? Que é o principal. Conhecer e temos andar e temos que praticar, né? Não adianta só nós conhecermos o Evangelho, a gente tem que andar conforme a palavra de Deus e principalmente praticar a palavra de Deus. Aqui eu vou deixar algumas perguntas para vocês, pré-adolescentes, tá? Para que vocês me respondam lá no nosso grupo. O que fazer quando achar uma carteira com dinheiro? Né? Qual a sua atitude? Né? Se você encontrar uma carteira com dinheiro, algo que não é seu, qual a sua atitude? Como se comporta na escola? Como você está se comportando na escola, no meio dos seus amiguinhos? Será que você está fazendo a diferença ali? Você está influenciando ou você está sendo influenciado? Né? Então, qual o seu comportamento ali no meio dos seus amigos? Como fazer diante de um conselho dos pais? Então, quando seu pai te dá um conselho, o que você faz? Qual a sua reação? Então, a tia vai deixar aí essas 3 perguntas para que vocês me respondam lá no nosso grupo, tá? Porque como João deixou aqui para nós. Se vivermos, né, na luz, como Deus está na luz, então estamos unidos um com os outros. E o sangue de Jesus, o seu Filho, nos limpa de todo o pecado. Então não adianta só conhecermos a palavra de Deus. Nós temos que andar, né, corretamente, como a palavra de Deus nos diz, e principalmente praticá-la. Amém? Em defesa do Evangelho. O Espírito Santo, através do dom da palavra da sabedoria, pode nos auxiliar nesta tarefa, né, da propagação do Evangelho, né, de levarmos a palavra de Deus às outras pessoas, né, como Jesus deixou aí como mandamento para nós.
ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, que está em Marcos, capítulo 16, versículo 15. Então esse foi um mandamento que Jesus deixou para nós, né? Para que a gente possa, a igreja, nós como igreja, possamos propagar o evangelho ao mundo, a toda a criatura, né? Você, pré-adolescente, independente da sua idade, da sua posição social, né, pode também ser um instrumento de Deus para levar o evangelho aí aos seus amiguinhos na escola, aos seus vizinhos, até mesmo aos seus parentes que ainda não conhecem Jesus. Então, você pode ser um instrumento de Deus para propagar o evangelho, para levar a palavra de Deus, mas muitas vezes você pode até pensar, tia, mas eu não sei falar da palavra de Deus, eu tenho vergonha, eu não sei como falar. Então, sigam o exemplo de Salomão. Peçam sabedoria a Deus, né? Assim como Salomão pediu e Deus se agradou muito, Deus também vai se agradar desse pedido de vocês e vai conceder também esse dom, né, da palavra de sabedoria, para que vocês possam aí levar o evangelho como está na Bíblia, né, para cumprir o mandamento que Jesus deixou para nós, igreja, levar a palavra de Deus para todas as criaturas, né? Então você, pré-adolescente, pode também propagar o evangelho, levar a palavra de Deus, né? Só peça para Deus, né, o dom da sabedoria, o dom da palavra de sabedoria que Deus vai te dar. Ele vai se agradar desse pedido e vai te conceder através do Espírito Santo de Deus. Amém? Então fiquem com Deus, né? Aqui terminamos mais uma lição da nossa escola bíblica dominical. Deus abençoe a cada um de vocês. Vamos continuar orando, né? Para que muito em breve estejamos aí próximos, né, na aula presencial, não mais virtual. Então vamos continuar orando para que Deus trabalhe ao nosso favor e acabe com toda essa pandemia, né, que está nos impedindo de nos encontrar. Tia tá com muita saudade de vocês e eu creio que em breve nós estaremos juntos. Amém? Deus abençoe a vida de cada um de vocês.